Olá, bem-vindo ao Dominando Finanças com Marcelo Alvim. Eu sou Marcelo Alvim, idealizador e instrutor deste canal. Vou apresentar agora um exemplo de planilha de valuation, em que utilizo na prática e também em meus cursos de valuation. Para aprender mais sobre esse assunto de valuation, não hesite em consultar o nosso curso Valuation Quanto Vale a Sua Empresa, um curso básico, no link que está logo abaixo desse vídeo. Vamos começar então a apresentação de nossa planilha. Nossa planilha tem 4 pastas: a pasta de modelagem e valuation, a pasta de resumo executivo e 3 pastas de apoio com dados estatísticos. A primeira parte da nossa planilha são as informações básicas da empresa. Inserimos a demonstração de resultado histórica da empresa nesta primeira parte. Neste exemplo, nós temos uma empresa do ramo de tecnologia da informação que apresentou dados durante 4 anos históricos, de 2010 até 2013. A demonstração do resultado parte da receita operacional bruta até chegar no lucro líquido do período. No final, calculamos o EBITDA da empresa. Aqui do lado, você encontra a CAGR, conforme visto em nosso curso de valuation, ou seja, o crescimento médio geométrico do período que vai de 2010 até 2013. Esta empresa, por exemplo, apresenta um crescimento de receita de 26% ao ano, em média. No gráfico ao lado, você observa o crescimento anual da receita da empresa. E nas barras, você observa o crescimento da receita de venda de serviço e de venda de produtos. Mais abaixo, você vai encontrar a mesma estrutura da demonstração de resultado, agora nas suas proporções percentuais. A receita operacional líquida da empresa representa 100% e os custos das mercadorias vendidas representam algo em torno de 60%. E o resultado operacional da empresa, algo em torno de 21% em média. O EBIT da empresa, o resultado operacional. O resultado líquido da empresa representa algo em torno de 16% e a margem EBITDA, algo em torno de 24%. No gráfico ao lado, você observa estas margens ao longo do tempo. Descendo mais um pouquinho, nós temos o balanço patrimonial da empresa, o grupo do ativo circulante, o grupo do ativo não circulante. Mais abaixo temos o grupo do passivo circulante, o grupo do passivo não circulante e o patrimônio líquido. Observe que esta empresa não tem financiamentos com capital de terceiros. Ao lado, você tem a estrutura do balanço em pesos percentuais, o que nós denominamos de análise vertical. O grupo do ativo circulante representa algo em torno de 78% e o grupo do ativo não circulante representa algo em torno de 21%. Do lado do passivo, o passivo circulante representa algo em torno de 27% em média e o patrimônio líquido algo em torno de 72%, 73% em média. Portanto, esta é uma empresa não alavancada. Ela não tem financiamentos com capital de terceiros. Como vimos em nosso curso, nós temos aqui o quadro do capital de giro da empresa. O capital de giro da empresa é composto da ordem de 6 a 9 milhões ao longo dos anos e ele é aplicado na necessidade de capital de giro, os investimentos feitos no ciclo operacional da empresa. A necessidade de capital de giro da empresa compõe-se algo em torno de 5 milhões. Aqui o gráfico ao lado, nós observamos que o capital de giro da empresa é positivo e crescente e maior do que a necessidade de capital de giro. A diferença da linha azul para a linha vermelha vai compor o saldo de tesouraria, que dá uma ideia da liquidez da empresa. Essa empresa está com uma liquidez excelente.
Mais abaixo, a demonstração do fluxo de caixa da empresa. Como vimos em nosso curso, o fluxo de caixa das atividades operacionais, o fluxo de caixa das atividades de investimentos e o fluxo de caixa das atividades de financiamentos. No gráfico você observa esses três grupos. O grupo do fluxo de caixa das atividades operacionais maior do que o fluxo de caixa dos investimentos e o fluxo de caixa dos financiamentos negativos, significando que a empresa está devolvendo recursos para os acionistas, na forma de, como você pode verificar no fluxo de caixa, na forma de dividendos. Informadas essas demonstrações contábeis básicas, nós temos agora o que nós denominamos lá no nosso curso de triângulo da análise de desempenho. Para calcular a análise de desempenho, fizemos em primeiro lugar o desempenho econômico, uma visão operacional da empresa. Nós temos aqui a margem operacional da empresa como sendo algo em torno de 16 a 15% e o giro do capital como sendo algo em torno de 2,4%. Quando multiplicamos a margem pelo giro, encontramos o retorno sobre o capital empregado, da ordem de 36 a 37%. A média histórica de 40%. Complementando esta análise, temos a margem EBITDA, de 24%, e a margem de lucro líquido, algo em torno também de 16%. Na visão só do acionista, nós comparamos o lucro líquido, que é do acionista, com o patrimônio líquido, que é do acionista. Ele tem uma rentabilidade de algo em torno de 30%, uma média histórica de 29%. Em finanças corporativas, aprendemos que a rentabilidade do acionista deve ser maior do que a rentabilidade da empresa. Se isso ocorre, a empresa está pegando dinheiro emprestado com terceiros e fazendo uma alavancagem financeira com esse recurso. No caso desta empresa, a rentabilidade do acionista está abaixo da rentabilidade da empresa. Isso significa que esta empresa tem uma oportunidade de tomar um recurso emprestado, a depender, é claro, do custo desse capital, para que possa alavancar ainda mais o retorno do acionista. O segundo grupo de análise é o grupo da análise de desempenho financeiro e de liquidez. Na primeira linha, nós temos o tradicional indicador de liquidez corrente, onde nós dividimos o ativo circulante sobre o passivo circulante. Temos também o saldo de tesouraria, no valor em média aí de 2.500, que dividido pelo ativo total dá uma liquidez em torno de 15 a 20%. No gráfico ao lado, voltando à análise de indicadores de desempenho econômico, nós temos aqui a comparação entre o retorno do capital empregado com o custo de capital da empresa. Você verá mais adiante como nós calculamos o custo de capital da empresa em 21%. Esta empresa está com spread positivo, o que é muito bom. Terceiro e último grupo de análise de desempenho, conforme visto em nosso curso, crescimento e risco. Aqui você tem o crescimento anual da receita e o crescimento médio geométrico dado pela CEGR, de 26%. O crescimento anual do lucro, de 24%. O índice de crescimento sustentável é calculado dividindo os 24%, que é o crescimento do lucro, sobre o crescimento da receita. O crescimento do lucro deve ser maior do que o crescimento da receita para indicar sustentabilidade econômica ao longo do tempo. Esta empresa está com o crescimento do lucro um pouquinho abaixo do crescimento da receita. Eu diria que ela está numa estabilidade de crescimento. Entretanto, ela deve tomar cuidado no longo prazo com o crescimento do lucro comparado com o crescimento da receita. Em seguida, temos as projeções da empresa, as premissas para fazer as projeções da empresa. Começamos pelo crescimento da receita, que teve uma CAGR de 26% ao ano. Eu estabeleci aqui que esta empresa, nesse cenário básico, vai continuar crescendo 26% ao ano nos próximos 5 anos. Lembrando que a data base, na época que eu fiz esta avaliação, foi em 2013. 2014 ainda era futuro. 2014 a 2018 é o período de 5 anos de projeção. Na perpetuidade,
eu considerei um crescimento nominal de 6,5% ao ano para sempre. Os impostos sobre receitas de 19%, o custo das mercadorias vendidas em torno de 60%, as despesas operacionais sobre a receita em torno de 17% e a depreciação sobre os ativos em torno de 12%. Os desembolsos de capital, CAPEX, em torno de 3% sobre a receita. Necessidade de capital de giro, em torno de 24% sobre a receita. Taxa de distribuição de dividendos, 50% para manter o histórico. O imposto de renda da empresa em 25%. Taxa de aplicações financeiras de excedente de recursos, 10%. Taxa nominal bruta de empréstimos, 13,5%, que representava CDI mais 2%. Para o cálculo do custo de capital próprio, conforme vimos em nosso custo de valuation, nós empregamos o CPM ajustado ao Brasil. Para começar, utilizamos uma taxa livre de risco como referência nominal dos Estados Unidos, em 2%. Adicionamos o risco Brasil de 3,5% na época, o prêmio de risco de mercado nos Estados Unidos, estabilizado há anos em 5,5%, o prêmio de risco da pequena empresa, uma média histórica da Ibbotson Associates, de 3,5%. A relação debt-equity, ou seja, capital de terceiros ou capital próprio, de 0%, porque esta empresa não tem financiamento com terceiros e nós consideramos que essa política vai se manter para o futuro. O beta não alavancado do setor, em torno de 1,25, que foi retirado da seguinte planilha, da Modarão.com, Internet, Software e Serviços. O beta não alavancado em torno de 1,25. Ele foi calculado sobre uma amostra de 117 empresas. Calculamos o beta alavancado em 1,25. Portanto, o custo de capital próprio, conforme o modelo CPM visto no nosso curso, dá 15,9% em dólares. Para transformar isso para reais, calculamos o custo de capital próprio em 21%. Esta vai ser a taxa utilizada para descontar a valor presente os fluxos de caixas futuros projetados para esta empresa. Vamos agora à projeção da demonstração de resultado conforme as premissas. Verifique que a empresa tem um resultado operacional médio de 4 mil, que vai crescendo em torno de 25% ao ano nos próximos anos. E o resultado líquido também mantém-se nesse mesmo ritmo de crescimento. A empresa termina em 2018 com um faturamento de 99 milhões. No quadro abaixo, nós temos análise vertical, ou seja, a conversão percentual de todas as contas do grupo da demonstração de resultado em pesos percentuais. A receita líquida representando 100% e o lucro operacional representando 21%. Portanto, essa empresa mantém a sua margem de lucro operacional para os anos futuros. E o resultado líquido em torno de 16%. Projetamos a necessidade de capital de giro a cada ano na empresa e, finalmente, o fluxo de caixa projetado da empresa. Em seguida, apresentamos a projeção do balanço patrimonial gerencial desta empresa, que evidencia o caixa e aplicações, a necessidade de capital de giro, os ativos imobilizados da empresa, tudo do lado do ativo. Do lado do passivo, apresentamos o patrimônio líquido, que é a única estrutura de capital que esta empresa tem. Apresentamos agora o fluxo de caixa livre projetado da empresa para calcular o seu valor. Ele começa com o lucro operacional projetado, tiramos dele o imposto de renda, chegamos ao NOPAT, que é o lucro operacional líquido do imposto de renda. Somamos o valor da depreciação, tiramos a variação da NCG, que é o investimento no giro, e o investimento no CAPEX. Chegamos ao fluxo de caixa livre da empresa. Descontamos a valor presente este fluxo de caixa pela taxa de desconto de 21%. Como essa empresa estava sendo avaliada no meio do ano, em 30 de junho, eu fiz um ajuste na taxa de desconto para configurar os dados para o meio do ano. Conforme visto em nosso curso, a soma do valor presente dos fluxos de caixas vai compor
o valor operacional bruto da empresa em 43,54. Adicionamos os ativos não operacionais no balanço nessa data, de 2,987. Adicionamos investimentos em cias ligadas, que no caso não tem. Chegamos então ao Enterprise Value, de valor de 46,40. Tiramos as dívidas de curto prazo e de longo prazo, que essa empresa não tem. E tiramos também os passivos contingentes, que também não tem nesta empresa. O valor líquido da empresa é de 46.040. A seguir, os dois principais múltiplos de empresa. EBITDA, Enterprise Value sobre EBITDA. No numerador, nós temos o Enterprise Value, que foi de 46,40, e no denominador, o EBITDA da empresa na sua data base. Dividindo 46 por 4, nós encontramos 9,6 vezes o valor da empresa em relação ao seu EBITDA. O benchmark é de 15,3 vezes. O benchmark pode ser obtido na planilha ao lado. Pegamos isso no site do professor Damodaran e encontramos aqui internet, software e serviço. Uma amostra de 95 empresas, nós encontramos 15,3% valor EBITDA. Abaixo, um gráfico de sensibilidade do valor da empresa. Aqui eu faço um cálculo do valor da empresa utilizando uma taxa de 21%, o que nós chegamos a 46.040. Se utilizarmos uma taxa de 19%, o valor da empresa pula para 54%. Se esta mesma taxa for de 17%, o valor da empresa pula para 65%. Caso a taxa seja maior, o valor da empresa cai para 39%. E se for maior ainda, em 25%, o valor da empresa cai em 35%. Veja então a sensibilidade do método do fluxo de caixa descontado. É muito importante estabelecer de forma bem sólida a taxa de desconto da empresa. Por último, apresento o valor da empresa quebrado em dois pedaços. O valor da empresa dado pelo fluxo de caixa projetado para os próximos 5 anos, que é o chamado período explícito, 29% do valor da empresa. A perpetuidade é responsável por 71% da empresa. Vamos ao resumo executivo. Nesse resumo executivo, eu apresento 3 cenários. Um cenário pessimista, com probabilidade de 25%, mais provável, com probabilidade de 50%, e otimista, com probabilidade de 25%. No cenário mais provável, nós já apresentamos as premissas de crescimento e margem de lucro. No cenário pessimista, nós apresentamos o crescimento da receita um pouco menor ao longo dos anos, mantida a margem de lucro operacional. No cenário otimista, nós apresentamos o crescimento da receita igual ao cenário mais provável, entretanto, a margem de lucro operacional um pouco maior, representando um programa de redução de custos na empresa. Com base nesses 3 cenários, é calculado o valor operacional da empresa. Conforme vimos na planilha anterior, nós chegamos a 46 milhões o valor da empresa no cenário base. Para o cenário pessimista, esse valor da empresa pula para 36. E para o cenário otimista, o valor da empresa pula para 86. A média ponderada desses 3 cenários vai compor o valor médio ponderado da empresa em 50 milhões, o que equivale a 11,3 vezes o seu EBITDA. Mais abaixo, nós temos aqui o quadro comparativo de outras empresas semelhantes que eu pesquisei na internet para você ter uma ideia de quanto vale uma empresa da área de tecnologia da informação. Bom, é isso. Espero que você tenha gostado desta planilha. E se você quer aprender a fazer uma planilha exatamente igual, não hesite em fazer o nosso curso Valuation Quanto Vale a Sua Empresa, um curso básico. No link abaixo está o endereço para você ter acesso a esse curso. Muito obrigado.